Até em relação ao maior medo humano, a morte, Epicuro tinha uma resposta. Se ela é o fim de toda e qualquer sensação, não pode trazer dor física ou emocional. Logo, não há nada a temer. A morte não é nada para nós, sentenciou o mestre. Ao superarmos o medo de morrer, podemos enfim ser felizes. Epicuro faleceu aos 72 anos. Não se sabe se estava completamente destemido em relação ao juízo final, mas há registro de que ele viveu exatamente conforme sua doutrina. Tinha dores crônicas na bexiga e no estômago, mas não se deixava abater. Em uma de suas últimas cartas, direcionada a um amigo, dizia: "A doença em meu corpo continua evoluindo, sem nada perder de sua habitual severidade, mas ignoro tudo isso e meu coração se alegra." Epicuro deixou uma legião de seguidores. Durante escavações em sítios arqueológicos gregos e romanos, foram encontradas várias pequenas estatuetas do filósofo, até mesmo em casas simples. Seus seguidores acreditavam que contemplar o rosto dele aquietava o espírito. Vamos agora falar um pouquinho dos estoicos? Anos depois da fundação de O Jardim, uma outra escola filosófica tomou forma na Grécia. Zenão de Cítio, nascido em 324 a.C., fazia palestras em locais públicos de Atenas. Um de seus preferidos era o prédio Stoa Poiklon, ou pórtico, pintado, que era situado na Ágora, a praça grega. Por causa da palavra Stoa, a doutrina foi batizada de estoicismo. Zenão acreditava que o universo era uma sucessão de eventos cíclicos e idênticos. O que já aconteceu voltará a acontecer e assim por diante. Então, é inútil se preocupar com o futuro. Tudo o que acontecer já estava determinado por uma espécie de sopro vital, a razão universal. Mas, se não podemos interferir no curso dos eventos, o que nos resta? Podemos mudar a forma como enxergamos o mundo, a nossa mente e aceitar os acontecimentos. Estoico virou sinônimo daquele que se resigna diante de sofrimentos da vida. Um dos mais famosos conceitos da escola, a ataraxia, tranquilidade da alma, significava isso, ausência de inquietação. Um dos mais notórios seguidores do estoicismo foi Sêneca, 4 a.C. a 65 d.C., o filósofo nascido na região de Córdoba, que viveu grande parte da sua vida em Roma como conselheiro de Nero. Por décadas, o epicurismo e o estoicismo disputaram a atenção dos antigos e seguiram travando embates na Ágora de Atenas. Apesar de distintas, as duas escolas tinham uma ética comum. Ambas acreditavam que a filosofia era um modo de vida. Epicuro e Zenão defenderam princípios avançados para a época, como a igualdade entre os homens. O estoicismo pregava que cada pessoa é a manifestação de um espírito universal único, ensinamento alinhado ao cristianismo que viria logo a seguir. Vamos falar um pouquinho sobre Erastótenes. O matemático nascido na antiga cidade grega de Cirene, atual Líbia, foi o primeiro a calcular a circunferência da Terra usando um método incrivelmente simples e preciso para a época. Ele mediu a sombra que o Sol projetava em postes, percebeu que, em diferentes cidades, a sombra dos postes era diferente ao meio-dia. Daí deduziu que esse fenômeno só poderia ocorrer porque um lugar estava mais inclinado em relação ao Sol que o outro, no mesmo horário. Logo, pensou o grego, a superfície da Terra só poderia ser uma curva. Ele chegou a um valor de 40.000 quilômetros, de uma precisão incrível. No Equador, a distância entre os polos é de 40.075. Erastótenes também inventou e batizou a geografia como disciplina.